Olá, pessoal! Hoje nós vamos ver interpretação textual. Ao meu ver, como professora de língua portuguesa, é a aula mais importante. Por quê? Você estuda regência, crase, concordância, cai uma questão na prova ou nenhuma. Já a interpretação textual, normalmente caem 3, 4, 5, às vezes 6 questões ou mais na prova. E é uma questão que sempre vai estar presente na tua prova. Algumas pessoas dizem assim, mas aprender interpretação textual, como se eu não sei qual o texto que irá cair? Tranquilo, gente. Interpretação textual é técnica. Então, você conhecendo a técnica, não importa qual texto vai estar lá. Então, hoje, a nossa aula é justamente para ensinar vocês a conhecer a técnica. Ensinar não, na verdade vocês já sabem. Nós iremos só otimizar essa técnica. Então, vamos começar a nossa aula com uma perguntinha básica. Já aconteceu de você ler um texto e, ao concluir a leitura, você se perguntar, o que esse texto está falando? Ou então alguém perguntar a você, o que foi que você entendeu do texto? E você parar, pensar e dizer, nada. Às vezes, em uma prova de concurso que você está extremamente preparado, isso acontece. E por quê? Porque você leu o texto de cima para baixo de uma vez. E não é assim que se lê um texto. Um texto ele tem que ser lido com calma, como se fosse uma criança. Quando você pega em uma criança, você não pega de todo jeito. Você vai com calma, com carinho, você mede a força. A leitura do texto é a mesma coisa. Você vai ler o texto por partes. Cada parte que você vai lendo, você vai destacando aquilo que você achar que é interessante, aquela palavra que você desconhece. Então, você tem que ler aos poucos e ir fazendo a interpretação de cada parte que você vai lendo, para não acontecer de no final do texto você chegar à triste conclusão, eu não entendi nada. Então, nossa aula de hoje, vamos justamente praticar essas técnicas de leitura para que nós tenhamos sucesso na nossa prova, ok? Então, o que é um texto? Texto é todo e qualquer enunciado que tem sentido. Uma roupa que você usa é um texto. Eu, ao chegar aqui no curso com essa blusa, eu estou com um texto. É professora ou aluno. Como não está vindo alunos para o curso, nós estamos tendo aulas online, então eu sou professora ou funcionária do top de linha. Então vejam que o uniforme é um texto. A roupa, a forma que você se veste, a forma que você pinteia os cabelos é um texto. A forma que você fala. Então, tudo aquilo que faz sentido, pode ser só um desenho, pode ser um gesto, palavras, tudo é um texto. Agora vejam, para ser um texto, é necessário que haja uma comunicação, ok? Então, quando nós vamos produzir um texto, nós temos que ter cuidado com a questão do sentido das palavras. As palavras, elas às vezes, elas são utilizadas em um sentido diferente do sentido convencional, do sentido do dia a dia. Então, ao lermos um texto, nós temos que levar isso em consideração, o sentido das palavras. Esse sentido das palavras, ele poderá acontecer de duas formas. O sentido denotativo e o sentido conotativo. O sentido denotativo é o sentido real das palavras. Aquele sentido que, quando ele está expresso no texto, ninguém vai discutir. Por exemplo, eu digo, eu sou do gênero feminino. É indiscutível, é sentido real, ok? Aí na tela nós temos, ele fez
transplante de coração. É possível se fazer um transplante de coração? Sim. Então vejam que a palavra coração aí está no seu sentido real. Sentido denotativo é igual a real. Para que você não esqueça na prova, lembra de um detalhe. Denotativo inicia com D de dicionário. Então eu tenho aqui, ó, dicionário. No dicionário eu tenho o sentido real. Impossível esquecer. Dicionário começa com D, denotativo começa com D, sentido real. O sentido conotativo é aquele sentido imaginário. E é a partir de agora que o nosso texto, ele começa a ter uma dificuldade para nós interpretarmos. Por quê? Porque aí você vai entender qual o sentido que o autor do texto quis colocar quando ele utiliza uma palavra no seu sentido conotativo. Observem na tela. Viagem ao coração do Brasil. Brasil tem coração? Não, exatamente. O Brasil é um país, é um ser inanimado, não tem coração. Quando nós dizemos viagem ao coração do Brasil, eu tenho que colocar a minha imaginação à prova. Por quê? Porque eu vou ter que ver em qual sentido o autor do texto colocou esse coração. Se for um professor de geografia, um geógrafo, alguém que gosta de geografia, onde fica o coração do Brasil? Na parte central, não é? Exatamente, na região central, onde está Brasília, Minas. Então, coração do Brasil. Lembram da história do Brasil? Que Juscelino Kubitschek construiu Brasília, segundo ele, no centro do Brasil. A nossa capital teria que ficar no centro, no meio, no coração do Brasil. Se for um biólogo, um defensor da natureza, o coração do Brasil será a floresta amazônica, então lá na região norte. Então vejam que o sentido conotativo, ele nos leva a imaginar. Quando no texto, na prova de vocês, nós temos um texto literário, nós temos uma poesia, um conto, uma crônica, são textos literários. Nós vamos nos depararmos com palavras no sentido real, que é o denotativo, e no sentido conotativo. Então, é aí onde você tem que começar a grifar as palavras antes de sair achando que já interpretou o texto. E entender qual o sentido que o autor colocou em cada uma dessas palavras. Então, eu trouxe uma tela aqui para deixar claro para vocês que quando eu uso as palavras denotativas, o sentido é restrito. Não é que seja um sentido só. Porque a mesma palavra, ela poderá ter no sentido denotativo, no sentido do dicionário, mais de uma relação semântica. O que é relação semântica? Sentido. Como vocês podem ver no material de vocês, eu coloquei aí a palavra luto. A palavra luto, mesmo no seu sentido real, ela poderá ter vários significados. Por exemplo, quando alguém diz, eu estou de luto, esse luto significa que essa pessoa está vivendo um momento de tristeza, de pesar, por ter perdido um ente querido. Então, normalmente, a palavra luto é utilizada no sentido denotativo nesse sentido. Mas eu também posso colocar luto como o verbo lutar. Eu luto todos os dias para vencer na vida. Você, concurseiro, futuro funcionário público, diz, eu luto todos os dias para conquistar o meu emprego público, a minha estabilidade financeira. Então, esse luto aí é escrito do mesmo jeito do luto, que é aquele profundo pesar, aquela dor, aquela tristeza, mas cada um tem um sentido diferente e está no sentido denotativo. Por isso que você tem que ler o texto com calma, como se você estivesse pegando uma criança no colo, com muito carinho, com atenção.
Aí vejam só, essa mesma palavra denotativa, ela poderá ser utilizada de modo automático. Como esse modo automático? Ela vem, ela flui. Por exemplo, eu gosto. Imediatamente vem o de. Eu gosto de quê? Então, esse de ele já entra de forma automática. O texto vai fluindo. É diferente do sentido conotativo. No sentido conotativo, o autor vai usar da criatividade. Ele usa da criatividade para fazer com que você, que está lendo o texto, entenda a ideia dele. Porque um texto bem escrito é um texto que, mesmo tendo palavras conotativas, o leitor consegue entender a ideia do autor. Ok? Então, eu fiz um diagrama aqui para que vocês, na hora da prova, não tenham problema. A linguagem, ela pode ser denotativa, conotativa. Essa linguagem denotativa, ela apresenta sentido não figurado. O mouse não está funcionando, por isso que eu não estou mostrando, tá, pessoal? E é mais comum em textos não literários. Ou seja, se na prova de vocês vier uma notícia, um artigo de opinião, vier alguma coisa que dê ideia de você saber que é um texto real, não vamos ter linguagem conotativa, a linguagem será denotativa. Se você olha, o texto é uma poesia, ou lá embaixo está dizendo que é uma crônica, um conto, aí você já vai ler com mais atenção. Vai haver a linguagem conotativa, o sentido figurado, o sentido imaginário, porque nós vamos estar diante de um texto literário, ok? Aí vejam, observe aí essa tirinha. Às vezes eu tenho a impressão de que a bateria dele nunca acaba. Observe o menino maluquinho aí pulando, não é? Então, essa bateria aí, ela foi utilizada no sentido conotativo. O ser humano, ele não tem bateria. Nós temos disposição, vontade de brincar, de ser ativos. E a mãe do menino maluquinho diz que ele tem uma bateria que nunca acaba. Sentido conotativo. Aí, vejam só. As palavras, além do sentido conotativo e denotativo, existe a polissemia. E o que é a polissemia, gente? Polissemia são palavras que podem ser escritas com vários sentidos diferentes. Por exemplo, eu digo que eu encontrei o meu amigo no banco. Esse banco pode ser o banco da praça, pode ser o banco instituição financeira, não pode? Pode ser o banco que fica na frente do cursinho. Então vejam que a palavra banco, ela é polissêmica. Pode ter vários sentidos, é como a palavra luto, também é polissêmica. Então quando você tiver uma palavra que ela poderá ter vários sentidos, essa palavra é chamada de polissêmica ou polissemia. Quando nós formos ler o texto, nós temos que levar isso em consideração. Qual é o sentido que essa palavra está tendo no texto? Observem, aqui na tirinha, os animais são muito importantes na nossa vida. As abelhas nos dão mel. As vacas nos dão leite, as galinhas nos dão os ovos e os pardais nos dão as multas. Aí vejam, a palavra pardal, pardais aqui no caso, ela está polissêmica. Por quê? Pardal, o pássaro, e na região sul, centro-oeste e sudeste, pardal são as lombadas eletrônicas. Aqui no Nordeste, mais precisamente em Petrolina, nós chamamos lombadas eletrônicas ou redutor de velocidade. Aí depende de quem está falando. Mas na região sudeste, se eu tiver alguém aqui que é proveniente da região sudeste, sabe que tudo aquilo que
faz com que o motorista reduza a velocidade para evitar multas, é chamado de pardal. Então, aí eu tenho uma polissemia, ok? Agora, pessoal, depois da polissemia, tem uma situação aqui que eu quero que vocês entendam, é a questão da pontuação. A pontuação dentro do texto, ela faz a diferença. E, normalmente, a pontuação é um conteúdo solicitado em todos os concursos públicos. Então, vejam, dependendo da forma que é colocado essa pontuação, eu posso evitar repetições de palavras. Evitando repetições de palavras, nós vamos ter o que nós chamamos de elipse. O que vem a ser uma elipse? Elipse é justamente quando você deixa um termo oculto. Eu digo assim, ó, vamos à feira. Quem vai à feira? Nós. Então, o sujeito nós, ele está elíptico, também chamado de oculto. Observem esse texto. Sapato. Se você não gostou, é fácil trocar. Candidato, vírgula, só depois de 4 anos. Alguma coisa aí está elíptica. O que é que está elíptico aí? Já descobriram? Exatamente. Se você não gostou, só depois de 4 anos. Então, vejam, o texto, você tem que ler observando essas entrelinhas. Sapato, se você não gostou, é fácil trocar. Candidato, vírgula. Essa vírgula está fazendo com que o termo, se você não gostou, só depois de 4 anos. Então, para evitar a repetição, nós temos aí uma elipse. Quando nós vamos ler um texto, nós temos que levar isso em consideração. Por quê? Caso você não leve em consideração, você vai cometer a falha de interpretar errado, ok? Agora, eu trouxe um texto pequenininho para ensinar, dar algumas técnicas de leitura. É um texto aqui da prova do Enem 2019, do ano passado, e um texto mínimo. Vejam só, saudado por centenas de militantes de movimentos sociais de 40 países, o Papa Francisco encerrou no dia 9/7/2015 o segundo encontro mundial dos movimentos populares em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Ponto. O que é que você vai fazer? Todo texto que você estiver lendo na sua prova, você vai ler até o primeiro, ponto por ponto. Cada ponto significa que você tem aí um período. Você interpreta o período. Quando você interpretar aquele período, é que você passa para o período seguinte. Como esse texto é curto, nós só temos um período no primeiro parágrafo. Mas vai acontecer de vocês encontrarem 2, 3, até 4 períodos em cada parágrafo. Dependendo do concurso que vocês irão fazer, às vezes vem só 2 textos, o primeiro texto bem longo e o segundo texto uma tirinha, uma charge, uma coisa menor. Então, se o texto é longo, você vai ter um parágrafo com mais de um período. Mas a leitura é do mesmo jeito. Você irá ler período por período, interpretando para poder passar à frente. Então, vejam, saudado por centenas de militantes de movimentos sociais. Movimentos sociais. Quem é que faz parte dos movimentos sociais? São as pessoas que têm uma condição econômica alta ou pessoas que têm condições econômicas razoáveis ou pessoas na extrema pobreza, ou é misto? Misto. Só que as pessoas que têm uma condição econômica extremamente alta, elas não fazem parte de movimentos sociais. Porque se elas fizessem parte de movimentos sociais, elas fariam doações. A única forma que elas fazem parte
é fazendo doações, algumas pessoas fazem. Mas quem está ali na luta, nos movimentos sociais, são aquelas classes menos favorecidas. E alguns estudiosos, algumas pessoas que estão ali na luta a favor daquelas pessoas desfavorecidas. Os sociólogos, alguns estudantes universitários, pessoas como nós. Muitas vezes estamos ali. Então você já começa entendendo. Movimentos sociais de 40 países. Aqui no Brasil, quais são os movimentos sociais que nós temos? Nós temos movimentos sociais dos sem terra, dos sem tetos, temos movimentos sociais a favor da mulher, das crianças, então temos alguns movimentos sociais aqui no nosso país. Dessa forma, você tem que começar a interpretar o texto pelas palavras, cada período. Então, o Papa estava em Santa Cruz de la Sierra. O Papa vive aonde? Olhe, informações. Um texto ele é formado por informações. Nós vimos a linguagem. Um texto ele é formado por informações implícitas e informações explícitas. Informações implícitas são aquelas informações que não estão no texto, mas você consegue deduzir. Você vai deduzir através do teu conhecimento, através das entrelinhas do texto. Então, implícitas não estão no texto. Não estão no texto. Contudo, você consegue deduzir. Não pode ser uma coisa para adivinhar. Você consegue deduzir. E as explícitas estão escritas no texto. Ou seja, é bem claro. Por exemplo, onde o Papa estava? Em Santa Cruz de la Sierra. Informação explícita. Informação implícita. O Papa estava visitando Santa Cruz de la Sierra. Por que ele estava visitando? Porque o Papa vive em Roma. Ok? Então, isso é informação implícita. Militantes de movimentos sociais. Pessoas que lutam pelos direitos dos menos favorecidos. Então, aí, ó, informação implícita também. Aí, vamos lá. O Papa encerrou, no dia 9/7/2015, o segundo encontro mundial de movimentos populares. Olhe, movimentos sociais, aí embaixo ele utilizou, no mesmo período, um sinônimo. Movimentos populares para provar para você que está lendo o texto que movimentos sociais são movimentos que lutam pelos direitos das pessoas menos favorecidas. Por isso que depois recebeu o nome de movimentos populares. Ok? Primeiro período, todo mundo entendeu? O Papa estava em Santa Cruz de la Sierra em um evento internacional. Por que internacional? Informação implícita. Havia mais de 40 países sendo representados. Se havia mais de 40 países sendo representados, nós temos um movimento internacional, que aqui no texto foi colocado como Encontro Mundial dos Movimentos Populares. Estão vendo a questão do sinônimo? Ok. Segundo parágrafo. Segundo ele, quem é ele? Gente, isso aqui é o que nós chamamos de coesão textual. Eu tenho as informações e essas informações podem vir com a questão da coesão textual. O que é coesão textual? É você conseguir identificar quais palavras estão fazendo referência ao que já foi dito. Quando ele diz, segundo ele, quem é esse ele? O único ele que foi citado no texto até agora foi o Papa. Observem que ele diz aí, saudado por centenas de militantes. Centenas de militantes eu não posso retomar. O que é retomar? Evitar repetir uma palavra
colocando uma palavra que substitua. Por exemplo, eu digo assim, ó, Maria foi à feira. Ela comprou batatas. Então, vejam, Maria foi à feira. Ela, quem é ela? Maria. Então, essa palavra ela está retomando um nome que já foi dito. Isso é coesão textual. Então, nós temos aí, segundo ele, quem é esse ele? O Papa, exatamente. A globalização da esperança, que nasce dos povos e cresce entre os pobres, deve substituir essa globalização da exclusão e da indiferença. Vejam um período curtinho, mas tem muito que nós interpretarmos aí. Segundo ele, quem é ele? O Papa. A globalização da esperança. O que é uma globalização? Globalização é aquilo que está em todo o mundo, não é? Esperança. Se essas pessoas que fazem parte de movimentos sociais, movimentos populares, estavam nesse encontro mundial, é porque eles têm esperança que exista mudança na vida das pessoas menos favorecidas no mundo. Que a fome seja extinta, que o respeito às pessoas menos favorecidas exista. Aí ele diz, globalização da esperança, uma esperança mundial, que nasce dos povos e cresce entre os pobres. Então, os pobres estão tendo essa ideia de esperança, de dias melhores. Deve substituir esta globalização da exclusão e da indiferença. O que é essa globalização que ele está chamando de exclusão e de indiferença? O que é que exclui as pessoas menos favorecidas? Exatamente, o dinheiro. Essas pessoas que estão aí nos movimentos sociais sem terra, sem teto, são justamente pessoas que estão lutando pelos seus direitos, justamente porque falta para elas uma educação de qualidade, trabalho com um salário digno. Então, é uma globalização que exclui e dá indiferença. Nós estamos vendo no nosso país algo lindo e, do outro lado, algo triste. Algumas grandes empresas e pessoas comuns como eu e como vocês, fazendo doações para melhorar a situação da população brasileira em relação ao Covid-19. Isso aí é algo bom. Mas estamos vendo pessoas que são responsáveis para comprar materiais para solucionar os nossos problemas de saúde com a Covid-19 desviando. Então, isso aí é uma globalização de exclusão, de indiferença. Mandando materiais que não podem ser utilizados ou desviando, superfaturando. Então, pessoal, vocês entenderam até aí? O segundo parágrafo, o Papa, ele fala que nós temos que fazer uma substituição. A globalização da esperança deve substituir a globalização da exclusão. A globalização da exclusão é a globalização financeira e da indiferença. Normalmente, quem tem o financeiro é indiferente para quem não tem. E aí, a questão. No texto há uma crítica ao seguinte aspecto do mundo globalizado. Agora, eu tenho certeza que não há dúvida, mas imaginem, antes dessa explicação, se seria fácil descobrir essa crítica. É isso que vai aparecer na prova de vocês. Na prova de vocês, às vezes, vem um texto mínimo, pequenininho como esse, e de repente você tem um branco. Mas quando nós vamos lendo aos pouquinhos, parte por parte, fazendo a interpretação, é impossível não ter sucesso. Então, a crítica foi relacionada à liberdade profissional, política. Liberdade política, falou de política. Mobilidade humana, o que é mobilidade? O ir e vir. Conectividade cultural, falou de cultura.
Disparidade econômica. O que é uma disparidade econômica? Disparidade, algo que alguém tem muito, alguém tem pouco. Complementaridade comercial. Se falou de completar a questão comercial? Não, exatamente. Então, a crítica foi justamente em relação à disparidade econômica. Por que a disparidade econômica? Porque observem que o Papa, ele diz o seguinte, que a globalização da esperança, que nasce dos povos e cresce entre os pobres, deve substituir a globalização da exclusão e da indiferença. Então, é justamente uma crítica que ele faz em relação à disparidade econômica. Se não existisse essa disparidade econômica, não teríamos necessidade de fazer esse fórum, esse encontro mundial dos movimentos populares, ok? Agora, pessoal, nós vamos a uma charge. A maioria das provas, elas vêm tanto com um texto em prosa, como esse que eu trouxe, só que um texto maior. Às vezes, o segundo texto é um pequenininho, só com uma questão, como esse aí. Mas como aqui nós não estamos fazendo prova, nós estamos treinando, eu resolvi trazer de diferentes tipos os textos. Observem, aqui nós temos uma charge. O que é uma charge? Uma charge é um texto que ele terá obrigatoriamente a linguagem verbal. O que é a linguagem verbal? É o que está escrito. E a linguagem não verbal? A linguagem não verbal, ela é apenas imagem, não está escrito. A charge, além da linguagem não verbal e da linguagem verbal, obrigatoriamente ela tem que trazer uma crítica. Se não vier uma crítica, não é uma charge. Observem, quebrou a cara, caí em fake news. Vocês têm que ler o texto olhando o seguinte, o que está escrito, que é a linguagem verbal, fazendo uma relação com a imagem. Por quê? Quando nós temos uma tirinha, uma charge, um cartoon, que vai utilizar os dois tipos de linguagens, é de suma importância você fazer essa relação. Se você não fizer uma relação de linguagem escrita com a imagem, vai ficar difícil de compreender. Então, quebrou a cara, veja que o cara está todo machucado. Quebrou a cara, aí ele diz, caí em fake news. E aí, você tem que lembrar o que é uma fake news. Isso, uma notícia falsa. Como é que ele caiu em fake news e se maltratou e ficou todo quebrado desse jeito? Vamos ver a questão. Sobre o texto, é correto afirmar que, letra A, se trata de um cartoon em que o autor emprega linguagem verbal e não verbal e faz uso de expressões em sentido exclusivamente denotativo. Lembram que eu falei de denotação e conotação? Denotação, tudo real. Conotação, imaginário. Quando a senhora diz quebrou a cara, quebrar a cara, gente, se você realmente, no sentido denotativo, quebrar a cara, o que é que acontece? Morre, exatamente. Quebrou a cara, quebrou o rosto, aqui a cabeça. Morre, meu amor, quebrou a cabeça. Quebrou a cara, no nosso sentido imaginário, conotativo, é alguém se dá mal, você nem precisa se machucar fisicamente. Se dá mal em alguma situação. E no caso aqui, ele está todo machucado. Inclusive até o braço está quebrado. Mas aí a senhora diz que quebrou a cara. Logo, a letra A está errada porque ele diz aí, sentido exclusivamente denotativo. Nós temos o sentido conotativo também, ok? Os verbos quebrou e cair foram empregados no tempo pretérito imperfeito do modo indicativo. O que é o pretérito imperfeito do modo indicativo? Pretérito significa passado. Imperfeito, uma coisa que acontecia no passado e por algum motivo deixou de acontecer. Indicativo significa certeza. Por exemplo, quando eu era criança, eu jogava
bola. Significa que hoje eu não jogo mais, mas eu posso voltar a jogar em qualquer dia que eu queira. Só que as pessoas vão achar estranho. Oxe, essa mulher velha desse jeito jogando bola. Estranho. Você pode dizer, eu bebia. Significa que hoje você não bebe mais. Se você voltar a beber, as pessoas vão dizer, mas rapaz, fulano não bebia, agora voltou a beber. Você pode voltar, mas as pessoas irão achar estranho. Isso aí é o que nós chamamos de pretérito imperfeito. Do indicativo porque indica certeza. Eu bebia, eu jogava. Aí ele diz, quebrou. Quebrou é algo que... Quebrou o quê? A cara. Ele quebrou. Não, ele não está quebrando todo dia. Eu bebia, você pode beber quantas vezes você quiser. Eu jogava, eu posso jogar quantas vezes eu quiser. Mas ele quebrou. Ele vai quebrar a mesma coisa várias vezes, quantas vezes ele quiser? Não. Então isso aí é o pretérito perfeito. Caí. Eu caí. Você vai cair todo dia? Não. Agora, o que é o pretérito imperfeito? Eu caía. Por exemplo, quando você estava aprendendo a andar de bicicleta, você caía. Eu caía. Era comum. Hoje você não cai mais. Ok? Então, isso aí é o pretérito imperfeito. Nesse caso aqui, quebrou, está no pretérito perfeito, que é aquele passado que aconteceu e ficou por lá mesmo, caí também. Por eu cair ontem não significa que eu vou cair todos os dias. Então, tanto quebrou como cair está no seu pretérito perfeito. Letra C. As frases quebrou a cara e caí em fake news apresentam o mesmo sujeito oculto que se encontra na primeira pessoa do singular. Sujeito oculto, aquele que eu sei quem é, mas ele não está presente no texto. Fomos à igreja. Quem foi à igreja? Nós. Sujeito oculto. Vamos lá, vamos ver se nós temos aí o mesmo sujeito. Quebrou a cara. Quem quebrou a cara? Ele. Caí em fake news. Eu caí em fake news. Então aí eu tenho dois sujeitos. São sujeito oculto? São. Mas quebrou é terceira pessoa. Ele quebrou a cara. Ou você quebrou a cara. Terceira pessoa. Eu caí em fake news. Primeira pessoa. Então veja, isso é uma pegadinha da banca. Quando você olha para a tira, você olha, acha que o sujeito é um só. Quem foi que quebrou a cara? O homem. Quem foi que caiu em fake news? O homem. Mas você tem que olhar a gramática. Quebrou está na terceira pessoa. Sujeito, ele ou você. Cair está na primeira pessoa. Sujeito, eu. Então está errada. Estão vendo a pegadinha da banca? Letra D. Considerando os elementos verbais e não verbais do texto, é possível afirmar que o autor faz um jogo entre o sentido literal, sentido denotativo, e o figurado da expressão cair em fake news, sentido figurado, sentido conotativo. Então, exatamente, olha, o autor ele faz um jogo, cair em fake news, ele usa o sentido figurado, que é justamente você... se infelizmente ser enganado com uma fake news, e o sentido real, porque ele está todo machucado, então ele caiu. Dessa forma, nossa resposta é a letra D, ok? Tranquilo? Ótimo, vamos à próxima. Agora, eu tenho uma questão aqui, que é retirada de uma capa de jornal. Deixa eu ver aqui o enunciado para nós vermos o que nós vamos procurar. Análise dos aspectos verbais e não verbais. Aspectos verbais, o que está escrito. Não verbais, as imagens. Da capa da revista em destaque, permite inferir que o enunciador. Quem é o enunciador? A pessoa que fala no texto. Aí nós temos aqui, isto é,
médico de bolso. Observe que tem aqui um instrumento que o médico usa e um aparelho celular. Ao lado nós temos o uso de aplicativos em celulares e tablets se populariza entre médicos e pacientes. No segundo, a tecnologia ganha o respaldo da ciência e se firma como o mais novo recurso para melhorar a saúde e o condicionamento físico e o bem-estar. Por último, conheça algumas das melhores opções para monitorar doenças como diabetes e Alzheimer, fazer diagnósticos, aprimorar os treinos e relaxar. Aí veja só, vamos interpretar. Médico de bolso. Médico de bolso é justamente o aplicativo que você tem, que está se popularizando entre os pacientes. Agora mesmo nós estamos vivendo isso. As pessoas que têm suspeitas da doença Covid-19, não é para elas irem diretamente ao hospital, é para elas fazerem a consulta online. E aí, dependendo da situação, a Secretaria de Saúde vai começar a monitorar, vai dizer quais os procedimentos. Então, o uso de aplicativos em celulares e tablets está se popularizando entre médicos e pacientes. A tecnologia está ganhando respaldo na ciência. Aqui em Petrolina, por exemplo, você faz um exame cardiológico na UPA e esse exame ele vai via internet para uma equipe médica em Salvador e eles dão o laudo. No mesmo dia, o hospital recebe o laudo, às vezes no mesmo instante. Então, vejam que a tecnologia está facilitando a vida do paciente e dos médicos. Então, vamos à nossa questão. Nós podemos inferir, quando a banca trouxer essa palavra inferir, significa que é uma informação implícita que eu vou buscar. Ou seja, uma informação que ela não vai estar escrita propriamente no texto, como a explícita. Eu vou deduzir com palavras do texto. Então, permite inferir que o enunciador, a pessoa que está falando, ou seja, a revista Isto É, informa sobre a popularização de softwares ou sistemas operacionais que se tornam essenciais para o melhor e mais seguro acompanhamento de pacientes por seus respectivos médicos. É isso, ele está informando uns softwares. Vocês viram aí qual é esse software que ele está utilizando? Qual é o sistema operacional? Foi isso? Letra B. Critica a substituição dos graduados em medicina por aplicativos que, embora façam diagnósticos e monitorem certas doenças, não têm a mesma autonomia que eles. São os aplicativos que vão dar o diagnóstico? Vejam, os tablets e celulares se popularizaram entre médicos e pacientes. Ou seja, é uma forma dos médicos e pacientes estarem em contato. Não é um aplicativo que vai dar o diagnóstico. Letra C. Ressignifica a função dos profissionais de saúde diante do desenvolvimento científico e tecnológico na consolidação do bem-estar social. E aí? Qual é a nossa resposta? Já temos? Que maravilha! Não podemos ter porque ainda tem letra D e letra E. Valida a importância das novas tecnologias no cotidiano médico, alicerçadas pelo conhecimento científico na busca da qualidade de vida. Será que é essa daí? Letra E. Apresenta uma solução para os que têm acesso restrito a especialistas da área médica, a diagnósticos e monitoramentos, facilitando e potencializando o cuidado com a saúde da coletividade.
E aí, gente, qual é a nossa resposta? Será que está informando um software que nós podemos utilizar para diagnosticar um paciente? Está fazendo uma crítica à tecnologia? Está ressignificando a função do médico na área de saúde? Ou está validando a importância das novas tecnologias no cotidiano médico? E, por último, apresenta uma solução para quem não tem assistência médica facilmente. Exatamente, pessoal. Ela valida, esse texto aí, a revista Isto É, está validando a importância das novas tecnologias no cotidiano médico, alicerçadas pelo conhecimento científico na busca da qualidade de vida. Porque, de acordo com o texto, observem que o médico ele não vai deixar de acompanhar o paciente. Agora vai ficar muito mais fácil o tratamento do paciente com o apoio médico através da tecnologia, ok? Agora, nós vamos encerrar nossa aula, porque figuras de linguagens é um conteúdo que nós vamos utilizar também na interpretação textual, mas vai ficar para a próxima aula, ok? Então, por hoje é só, fiquem com Deus e estudem, pratiquem, estamos juntos, ok? Fiquem com Deus.